Espelhos são uma das fascinações sobrenaturais mais duradouras para a humanidade. A partir de um conto mitológico do antigo grego Narciso, o homônimo do narcisismo, uma forma de auto-obsessão maligna, definhando enquanto olhava para o próprio reflexo em um lago. Até as várias histórias de Pátios sobre Maria Sangrenta, um espectro vingativo que traz um destino terrível a quem a invoca dizendo seu nome. Diante de um espelho, a sutil arte da catoptromância é a adivinhação através de espelhos, uma prática consagrada em um grande número de religiões populares ao redor do mundo, incluindo extensões como o espelho de obsidiana do alquimista da corte elisabetana João de, supostamente, permitia contato com seres anaquianos dos reinos angélicos para obter conhecimentos proibidos. E mesmo na nossa supostamente iluminada era moderna, se você algum dia se encontrar na infeliz situação de acidentalmente quebrar um espelho, não é improvável que alguém ao seu redor diga suavemente: são 7 anos de azar. SCP-1620 é uma variação interessante da estranha aura sobrenatural que parece permear nossos reflexos. À primeira vista, é uma grande chapa metálica retangular de cerca de 2x25 x 0,25 metros, curvada a 25 graus. Ao longo da borda mais longa, uma das menores é serrilhada, sugerindo que foi arrancada bruscamente de algo maior. As demais bordas são lisas e com acabamento de fábrica. É uma liga interessante, composta por grandes quantidades de titânio e tungstênio, metais muito pesados e duráveis. O outro lado está escurecido e carbonizado, exibindo marcas no metal que sugerem ter sobrevivido à reentrada na atmosfera da Terra. O lado interno, no entanto, não mostra nenhum desses danos e parece ser um espelho perfeitamente refletido. E se por acaso você se vir refletido nesse espelho, então está prestes a passar por alguns meses incrivelmente bizarros e angustiantes. Sempre que um humano ou entidade humanoide fica diante do lado refletivo do metal, eles são imediatamente infectados por SCP-1621, uma entidade metafísica parasita que copia e substitui reflexos humanoides por motivos desconhecidos. Talvez isso faça parte de algum ciclo de vida natural e incorpóreo dessa espécie ainda misteriosa. A criatura só aparece para o infectado ao olhar para uma superfície refletora. O comportamento e as interações da criatura vão mudar em 1 a 10 semanas. Os pesquisadores da Fundação dividiram a infecção em 3 estágios epocais, sendo o estágio 1 o mais curto. Ele dura de 6 a 18 horas após a exposição inicial ao SCP-1620 ou a um SCP-1620. Em estágio 3 de maturidade. Na natureza, é quando eles passam a infectar outras pessoas. Falaremos desses pesadelos depois. Durante o primeiro estágio, a entidade será visualmente idêntica ao seu reflexo, enquanto você estiver infectado, e a princípio, você não vai notar nada de errado. Porém, nesse primeiro estágio, o reflexo começará a se desincronizar do seu, aparecendo como um atraso ou lentidão que pode fazê-lo duvidar de suas percepções. Se você for observador, vai perceber isso em algum momento. Na verdade, é uma entidade consciente, separada, tentando imitar seus movimentos e expressões, mas em alguns casos falha miseravelmente. Esse será o começo da progressão da entidade para a total independência de você e dos seus movimentos. O estágio 2 da infecção começará por volta das 24 horas e durará cerca de 7 dias subsequentes. Embora tudo isso possa ser um pouco flexível de vítima para vítima, o estágio 2 é marcado por uma independência crescente em relação ao hospedeiro. Ou seja, quando estiverem sozinhos, a entidade fará menos esforço para parecer apenas seu reflexo. Também achamos isso muito assustador. Você não está sozinho se sentir um arrepio subindo pela espinha agora. Se houver pessoas por perto, a entidade ainda tenta imitar seus movimentos, mas com o mesmo atraso das fases posteriores do estágio 1. Porém, sozinho, ao olhar seu reflexo,
A entidade parecerá querer se conectar com você. Ela não esconderá sua consciência e se comunicará com você por gestos e expressões amigáveis. Você não terá motivo para temer nesse momento. Afinal, já que ela não pode interagir com nada fora do espelho, fará de tudo para apresentar uma atitude não ameaçadora enquanto você estiver olhando. Um detalhe preocupante do estágio 2 é que, quando observada à distância por pessoas que estão por perto, enquanto a entidade não está ciente ou olhando, ela pode ser vista. Olho com ódio para a pessoa infectada, enquanto ela não vê seu reflexo. Não acho que seja um grande exagero interpretar isso como um indicativo de algum nível de malícia subjacente. Às vezes, eles fazem gestos ameaçadores, como passar o polegar no pescoço, sugerindo planos violentos para o infectado. Com o avanço desse estágio, não só os movimentos da entidade mudarão, mas também suas características físicas, tornando-a cada vez mais diferente da pessoa que imitava. Traços faciais, peso e corpo podem mudar, fazendo parecer que o seu próprio reflexo está se transformando em algo que você não consegue mais controlar, algo que nem sequer parece mais com você. Quando a aparência de SCP-1621 se estabiliza em algo novo e assustador, inicia-se a terceira fase da infecção. A fase 3 da infecção tem duração incerta, mas nenhum caso estudado pela Fundação passou de 9 semanas. Você tem minha sincera solidariedade se acabar batendo esse recorde. Esta é a fase madura do ciclo de vida da entidade SCP-1621, na qual a entidade só vai se assemelhar vagamente à pessoa que foi originalmente infectada. E de forma fascinante, parece ser mais um reflexo da autoimagem subconsciente do sujeito do que de sua aparência física real. Em termos leigos, imagine uma caricatura cruel da sua alma, feita por um artista de rua que exagera justamente seus maiores pontos de insegurança. Preocupado com a calvície, a entidade terá a careca mais brilhante possível. Se você tem insegurança com o peso, prepare-se para encontrar alguém elefantino ou um espantalho esquelético e barulhento. Sempre que você acha seu nariz grande no espelho, a entidade do reflexo mostrará um narigão lendário. Acho que, a essa altura, você já entendeu a ideia. Basta dizer que, seja por crueldade da entidade ou não, os sujeitos relataram que essa fase é absolutamente devastadora para a autoestima deles. Nesse sentido, é quase como ficar tempo demais olhando a seção de comentários de um dos nossos vídeos no YouTube. Desculpe, só uma piadinha de quem trabalha aqui. Como mencionei, ao descrever o estágio 1 aqui, a entidade torna-se ativamente infecciosa, mesmo que a pessoa exposta nunca tenha visto o reflexo no pedaço original de metal do SCP-1620. Se você tiver o azar de ver seu próprio reflexo em qualquer superfície que a entidade do estágio 3 também esteja ocupando, você está prestes a passar por tudo o que acabamos de descrever aqui, o que, segundo ouvidos sujeitos, não é uma experiência muito agradável. Neste estágio, qualquer aparência de gentileza já terá sido completamente abandonada pela entidade. Sempre que você olhar para o seu reflexo, ele fará uma tentativa ativa de ameaçar ou perturbar você de uma forma que pode fazer com que você queira buscar ajuda ou compartilhar sua experiência com outra pessoa. Isso faz parte do instinto de autopropagação da criatura. Se você conseguir que alguém te ajude, há uma chance considerável de que essa pessoa acabe sendo infectada no processo, enquanto você tenta provar para ela que o que você está vivenciando é real. Eventualmente, porém, o estágio 3 da infecção vai terminar, quando a entidade aparentemente morre e seu reflexo volta ao normal. Ainda não houve registros de casos em que o fenômeno tenha ocorrido novamente após o estágio 3. Cerca de 60% das pessoas que passaram por esse processo vão sair dele com dismorfia corporal e catoptrofobia aguda, medo de espelhos. Naturalmente, a Fundação SCP tem se mostrado ansiosa para entender mais tanto sobre o objeto SCP-1620 original, quanto sobre os efeitos que ele causa nas pessoas que têm o azar de experimentá-lo. Por isso, realizou testes extremamente caóticos. Seria injusto não descrevê-los para você.
Isso já diz muito sobre como uma série de registros de testes vai se desenrolar. Quando um classe D recebe armas incendiárias, é isso mesmo. No teste 1, 4 classe D receberam itens incendiários: isqueiro, maçarico, soldador a arco e lança-chamas. Todos receberam as instruções para tentar danificar a superfície reflexiva do espelho, mas todas as tentativas foram completamente ineficazes. Isso se transformou em um tipo totalmente diferente de teste, quando o quarto, classe D, se recusou a largar o lança-chamas e tentou atacar as pessoas que estavam conduzindo o teste. Um guarda da fundação teve que eliminar o classe D rebelde com um lança-foguetes. Eles notaram que a superfície refletiva do metal permaneceu intacta. Após a explosão do classe D, a ciência avança, pois parecem não ter aprendido com falhas anteriores. SCP-1640 foi colocado em uma unidade opaca e levado a uma área externa, onde outra série de classe D foi disponibilizada. Grande variedade de ferramentas de construção como serras, furadeiras, martelos e britadeiras portáteis. Os classe D, acumulando raiva após anos de prisão e testes, foram orientados a liberar essa fúria como em uma sala de destruição. Na superfície metálica refletiva, atacaram a anomalia com força total, mas não conseguiram causar dano significativo. O martelete pneumático removeu alguns segmentos refletivos do objeto que foram enviados para testes adicionais. O objetivo do experimento, então, passou de saber se a anomalia original poderia ser danificada para saber se algum entendimento intelectual poderia ser obtido sobre as motivações das próprias entidades. SCP-1621, um classe D, foi exposto à superfície refletiva e autorizado a avançar para o segundo estágio da infecção. O classe D foi instruído a tentar se comunicar diretamente com o reflexo anômalo, mantendo uma postura amigável e não ameaçadora. O classe D recebeu perguntas aprovadas para fazer. O reflexo parecia desinteressado em responder às perguntas. Em vez disso, continuou com o programa padrão de realizar atos vazios de amizade não ameaçadora, acenando agradavelmente com a cabeça, fazendo pequenos gestos de boas-vindas e ocasionalmente simulando abraços no ar, como um palhaço amigável e silencioso, igual ao da franquia Terrifier. No entanto, como você pode ter intuído pelas minhas explicações anteriores, a postura da entidade mudou bastante. Ao se virar, o classe D viu o reflexo fazendo caretas de raiva, dentes cerrados e simulando estrangulamento. Momentos assim fazem você se sentir muito grato, que a superfície do espelho sempre nos separará dos caprichos das criaturas de lá. Falando em criaturas, a Fundação queria saber quais são os limites dos tipos de criaturas que o SCP-1620 é capaz de afetar além dos humanos. Um dos testes envolveu a requisição de um orangotango e sua exposição à superfície refletiva do SCP-1620. A criatura foi isolada e monitorada por câmera remota enquanto o estado avançava. Curiosamente, a Fundação descobriu que o efeito anômalo afeta orangotangos da mesma forma que afeta humanos, com o orangotango aparentando extremo sofrimento. Quando seu reflexo agiu conforme a infecção padrão do estágio 2, tornou-se ameaçador de forma menos humana, parecendo mais com ameaças típicas de orangotangos. Isso sugere um possível componente telepático para a anomalia, o que pode exigir mais pesquisas. O sucesso com o orangotango fez a Fundação testar em outros animais, como uma iguana, touro, mastim-atum e papagaio cinzento africano, muito parecido com o orangotango. Foram monitorados por uma câmera remota, mas nenhum efeito anômalo foi visto nas primeiras 72 horas, então os testes foram suspensos. Apenas criaturas humanoides, como humanos e primatas, foram afetadas pelo SCP-1620. Com isso estabelecido, a Fundação continuou tentando provocar reações interessantes das entidades refletidas. Um classe D foi intencionalmente infectado com SCP-1621 e estava na metade do estágio 1 da infecção. Ele foi instruído a pegar um martelo e quebrar o espelho que continha o reflexo anômalo. O classe D fez isso e o espelho quebrou sem incidentes.
Quando o classe D ficou diante de outra superfície reflexiva, a entidade reapareceu ilesa. Curiosamente, quando a entidade atingiu o estágio 2, seu comportamento agressivo parecia substancialmente mais enfurecido e intenso do que uma ocorrência padrão. Isso parece provar que essas criaturas assustadoras realmente guardam rancor, sugerindo um certo grau de inteligência maliciosa por trás de tudo isso. Mas e se você envolver vários espelhos? Essa era outra pergunta que a Fundação estava ansiosa para responder. Eles infectaram um classe D com SCP-1621 e, quando a infecção progrediu para o estágio 2, colocaram o classe D em uma sala com vários espelhos. A instância apresentava sinais típicos da infecção do estágio 2, com reflexos totalmente sincronizados, ao invés de agirem como entidades independentes com consciências próprias. É um alívio que eles não possam se proliferar tão facilmente, mas há uma reviravolta nisso. Até então, acreditava-se que ser infectado pelo SCP-1621 era extremamente angustiante. Era considerado um dos poucos aspectos positivos dessa anomalia, em particular, o fato de não haver nenhuma maneira dela te matar. Mais um teste da Fundação provou que isso não era totalmente verdade. 2 classe D, no estágio 3 de infecção, foram levados a uma sala fechada com um espelho de parede inteira. Curiosos sobre o que ocorreria ao colocar 2 reflexos infectados em estágio avançado juntos, descobriram que eles agiam de forma extremamente territorial e hostil entre si. Os reflexos se perseguiam no espelho, enquanto os classe D assistiam confusos e horrorizados. Um dos reflexos infectados empurrou o outro no chão, o espancou e o estrangulou até matá-lo. A pessoa cujo reflexo foi morto caiu no chão e teve convulsões, morrendo de aparente hemorragia cerebral. Pouco depois, o classe D, cujo reflexo cometeu o crime do reflexo, caiu no chão em um estado extremo de estresse emocional, repetindo que não era ele, que ele não era realmente assim. Nenhum outro teste dessa natureza foi repetido, como acontece com muitas anomalias que possuem efeito memético infeccioso. O SCP-1620 é classe Euclídeo e possui protocolos de contenção rigorosos. Ele está contido em uma sala selada, com as paredes e o teto pintados de cinza fosco e não reflexivo, para diminuir o risco de exposição acidental nos experimentos. A superfície interna reflexiva do objeto deve sempre ficar voltada para longe da porta da câmara. Por motivos óbvios, é terminantemente proibido trazer qualquer objeto reflexivo para esta sala. Quem desrespeitar essas regras provavelmente receberá uma severa repreensão do diretor. E sim, isso inclui as lentes das câmeras. Para estudar ou coletar uma amostra do SCP-1620, é necessário obter autorização de nível 4 antes. Como isso está um nível abaixo do Conselho O5, conseguir essa autorização é difícil. Mesmo com essa permissão, ainda haverá restrições rigorosas. Não será permitido usar roupas refletivas e será necessário passar 24 horas em isolamento voluntário, onde seus colegas podem ter certeza de que você não representa risco de espalhar a infecção ainda mais. Se apresentar sinais de infecção, passará por outros procedimentos especiais de contenção. Você será colocado em um recipiente completamente opaco, com suprimento de ar e transportado para uma cela de isolamento. Conterá só um espelho móvel, sem outra superfície reflexiva, para manter um controle rigoroso sobre o ambiente. Sempre que outra pessoa entrar na sala, o espelho deve ser colocado plano contra a parede ou no chão, para minimizar o risco de infecção adicional. O propósito de ter o espelho lá em primeiro lugar é acompanhar a progressão da infecção. Se a infecção for confirmada no estágio 3, você ficará isolado por mais 3 meses para garantir que não está mais infectado. Esperamos que você tenha muitos livros para ler, caso isso aconteça. Como as telas são reflexivas, você não poderá acessar a internet nesse período. Quando a Fundação confirmar que sua condição passou, você poderá retomar suas atividades normais devido aos procedimentos rigorosos. SCP-1620, embora não seja estritamente perigoso em comparação com muitas das anomalias,
sob a supervisão da fundação, ainda é considerado um caso extremamente indesejável ser designado como membro da equipe. Quem realmente quer passar 3 meses de tédio enlouquecedor, além de, às vezes, se assustar ao ver seu reflexo no espelho, se você notar seu reflexo fazendo algo estranho de relance, só para ver ele voltar rapidamente ao normal quando você vira para olhar de frente. Meu conselho seria relativamente simples. Não se preocupe com isso. Vai passar eventualmente, desde que você fique longe de outras pessoas que estão infectadas. E fora isso, você só precisa garantir que não vai perder completamente a cabeça. Enquanto isso, boa sorte! Acesse o Patreon do Dr. Bob e torne-se pesquisador júnior. Agora assista outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, SCPs mais assustadores que só param quando você morre.